Olá, você já está aí? Aguarde só um pouquinho que já já vamos entrar ao vivo com mais uma reciclagem ministerial. Vamos reciclar para avançar, reciclar para crescer, reciclar para memorizar, reciclar para nunca mais retroceder. Vamos crescer juntos na graça e no conhecimento. Daqui a pouquinho, às 22 horas, vamos avançar nesse conhecimento. Eu espero por você, hein? Não desligue, aguarde, já já. Reciclagem ministerial. Olá, queridos, graça e paz, que bom que você está aí comigo, conectado em mais uma reciclagem ministerial. Reciclar para avançar, reciclar para crescer, reciclar para memorizar, reciclar para não retroceder. A base é Cristo, a orientação é bíblica e a forma é de Deus. Minha gratidão a Deus sempre pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, nossos bispos primazes, toda a família apostólica e também o corpo em geral da sede, todos aqueles que nos apoiam neste trabalho. Bem-haja pela confiança, bem-haja pelo amor e bem-haja pela sua recepção, você também, você que hoje me recebe mais uma vez na reciclagem ministerial, você que confirma o meu chamado, da minha família, da minha esposa, da minha casa, nessa área tão importante do nosso ministério, onde podemos ombrear o nosso amado apóstolo Miguel Ângelo. Seja muito bem-vindo, então. Eu quero, como sempre faço, começar esta reciclagem mais uma vez com a oração da fé. Senhor Jesus Cristo, Deus único, soberano e verdadeiro. Obrigado, Pai. Mais uma vez estamos ligados nesta reciclagem ministerial, neste grande cinturão espiritual, esta conexão perfeita com o trono da Tua graça. Eu levanto a minha mão e declaro que a Tua bênção, a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, e acima de tudo, a Tua paz, a paz que excede todo entendimento, possa permear nossas vidas. E mesmo neste momento de crise, neste momento de pandemia, neste momento de desespero, notícias alvissareiras, conforme estão trazendo aí, de um novo pico de contágio, mesmo que o mundo trema e fique perplexo, e fique atônito, e fique perturbado, e fique descontrolado, fique confuso, fique em guerra, o povo de Deus, o teu povo, estará em paz. Obrigado, Senhor. Hoje, fale aos nossos corações também sobre este tema, paz. Paz. É isso que eu recebo já a partir deste momento com a oração da fé.
que esta paz invada cada coração e que juntos possamos mais uma vez crescer na tua graça e no teu conhecimento e, acima de tudo, também com esta reciclagem, ter os nossos olhos do coração iluminados mais uma vez, cada vez mais, para compreendermos a segurança que temos aqui nesta terra pelo nosso chamado, pelo teu projeto maravilhoso de vitória em nossas vidas. Eu oro neste momento de maneira especial como profeta na vida daqueles que me recebem como profeta. Também, Senhor, declarando um socorro bem presente, tem lares, tem pessoas muito ligadas a nós também, que estão aí sendo atingidas por essa questão de vírus, pessoas em hospitais. Nós temos tido notícias e nós nos ligamos neste cinturão espiritual também, Pai, para declarar a cura, para declarar a vitória, para declarar em lugar de vergonha, dupla honra na vida de cada um. Claro, os teus filhos são sempre atacados pelas questões, pelas artimanhas diabólicas. Não seria diferente neste momento, mas nós nos levantamos nesta noite com autoridade também. Ligamos na oração da fé, Pai, a provisão. Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura. Tu és o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Tu és Shalom, o Deus da paz. Tu és o Roir. Tu és, Senhor, o poderoso Deus de guerra. E o teu nome é Jesus. Nós declaramos uma ação sobrenatural em favor dos teus servos, em favor de cada um de nós, em favor de cada casa, em favor de cada ovelha Cristo vive, especialmente, em favor de cada líder, de cada igreja local, em favor da vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo e todo o corpo ministerial da sede das nossas igrejas locais, sobre as nossas casas, Senhor. As nossas casas estão marcadas com os umbrais pelo sangue do Cordeiro, cobertas com o manto poderoso da revelação da tua graça. Assim eu declaro que cada um receba no seu coração que nós estamos e estaremos sempre em perfeita vitória, para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graça e paz. Eu sou o Bispo Daniel Anicleto e estamos juntos em mais esta reciclagem ministerial, lembrando a você sempre da importância da nossa livraria, da Livraria Cristo Vive, de você ter os livros da igreja, do ministério. Você pode contar comigo para isso. Quero também lembrar a você dos nossos canais virtuais, das missões, as nossas redes de internet, de WhatsApp, o nosso e-mail, a nossa página no Facebook, nossa página no Instagram, nosso canal do YouTube. Tudo isso está à sua disposição. Você está vendo aí a imagem, é só fotografar ou dar um print e usar para o que você precisar concernente ao nosso ministério, a nossa denominação, a denominação Cristo Vive. A diretoria de missões está aqui para lhe ajudar. Nós queremos ser um canal facilitador, para que você compreenda tudo aquilo que você precisa compreender realmente da graça, da verdade, do chamado para a última reforma protestante, da bandeira que é o nosso ministério, que é a bandeira da última reforma protestante, as 14 epístolas como prisma da palavra, a revelação que esse ministério, através da vida do apóstolo Miguel Ângelo, tem levado aos 4 cantos deste mundo. Então, conte conosco. Eu, a minha esposa, a minha casa, a diretoria de missões, nós estamos aqui para te ajudar. Eis-me aqui, para amar, interceder e ensinar. Também quero apenas fazer um comentário rápido e uma palavra de gratidão ainda pela vida dos nossos pastores de São João de Meriti, Pastor Norberto, pastora Elazir, também pastor auxiliar, pastor Alexandre Martins, e todo o corpo ministerial, pastor Joel,
a diaconisa Nilza, a nossa maestrina, todo o corpo ministerial, os ministros de louvor. Eu quero dar os meus parabéns. Estive lá no último domingo à noite, no 17º aniversário da nossa Igreja Cristo Vive em São João de Meriti. Parabéns. Igreja Cristo Vive São João de Meriti é hoje uma reprodutora exímia da graça de Deus e desse apostolado. Bem-haja, vocês trazem honra e dignidade ao nosso ministério. Foi muito bom estar com vocês nesse 17º aniversário, agora no último domingo. E agora quero falar, ainda falando de gratidão, lembrar a você da nossa gratidão pelas igrejas, ovelhas interativas, todos aqueles que são dizimistas fiéis. Essa é uma palavra muito importante, que eu sempre gosto de trazer, que é falar sobre aqueles que se envolvem comigo, que se associam comigo no tocante ao dar e receber. Bem-haja, muito obrigado. Eu quero declarar a multiplicação sobrenatural sobre a sua vida. Se você ainda não fez esse mês, faça. Nós já vamos, na próxima semana, começar a elaborar o nosso relatório de missões. Mande o comprovante. Não deixe de mandar o comprovante para o meu e-mail, para que eu possa relacionar você também ao nosso trabalho de missões. Você semeia, você provou que entendeu o seu chamado de evangelista nessa terra, que todos nós temos obrigação de exercer, que é divulgar o evangelho. Se você semeou na Cristo Vive, você mostrou que acredita no nosso chamado, acredita, é selo desse apostolado que está sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo, como também eu sou. Mas quando você manda o seu comprovante para mim, você também confirma o meu chamado ministerial. Você se associa comigo no tocante ao dar e receber. Você diz, bispo, eu quero dar o testemunho também que estou submetido à liderança e ao trabalho da diretoria de missões. Você abençoa também a minha vida ministerial. Bem-haja, então faça isso e você me dará autoridade para confirmar o que eu sempre digo, aquilo que Paulo falou em Filipenses, no versículo 17, Filipenses 4, no versículo 17, ele diz, eu não procuro donativo, o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. E depois ele diz que esse fruto, que são essas posições, essas posturas que eu falei agora há pouco, quando você semeia, né, que é uma questão de gratidão e honra, como isso se processa no versículo 19, ele diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades. Então, é o que eu declaro. Recursos ilimitados, como está aí neste versículo, e consumo orientado. Riqueza em glória, recursos ilimitados. Em Cristo Jesus, consumo orientado. Então, receba recursos ilimitados e consumo orientado. Assim é no plano celestial. É uma sustentabilidade com desenvolvimento, conforme está apoiado em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 10 e 11, e recursos ilimitados com consumo orientado, Filipenses 4, versículo 19. No reino de Deus, os recursos são ilimitados e o consumo é orientado. Receba em nome de Jesus. Eu recebo e compartilho com a vida de todos aqueles que têm confirmado também o meu chamado ministerial, para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado. Amém? Levante a sua mão direita e diga amém se você entendeu esse recado, tá bom? Então vamos lá, vamos ao tema desta reciclagem. Paz. O apóstolo Paulo em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele diz, segui a paz com todos. É possível ter paz neste mundo que jaz no maligno? É possível ter paz em meio a esta confusão toda que se vê hoje em dia? Claro que é possível ter paz. O profeta Isaías, ele disse em Isaías no capítulo 33, versículo 6, haverá estabilidade, ó Sião, nos teus tempos. Então ele está dizendo, independente do tempo, para a Igreja de Cristo, esta palavra estabilidade
é exatamente uma palavra do seu sentido mais forte, com a exegese hermenêutica desse contexto, que só depois Jesus veio nos explicar em João 16:33, quando ele disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. E um outro texto também de Isaías que trata sobre isso, Isaías capítulo 55, ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Que assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Agora olha aqui o eixo máximo da promessa, que é a concretização da graça de Deus nas nossas vidas. Ele diz: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Que promessa! Você vê a narrativa toda desse texto mostrando a promessa do profeta Isaías, ou através do profeta Isaías, a promessa de Deus para os nossos tempos, para o gentio, para a revelação da graça de Deus, para aqueles que seriam a raiz, né, do tronco de Jessé, a raiz de Davi, como diz a palavra, aqueles que são os remanescentes da graça, aqueles que o apóstolo Miguel Ângelo chama de heróis da fé do século XXI, aqueles que hoje dizem: se está na Bíblia, eu creio, aqueles que vivem realmente dentro desta visão, ou viveriam, conforme dizia o profeta Isaías. O apóstolo Miguel Ângelo diz que o profeta Isaías, 750 anos antes do sacrifício de Cristo, era como o apóstolo Paulo, ele profetizava a graça de Deus, e é o que nós vemos nesse contexto. Agora, no contexto do mundo, da realidade humana, dos religiosos desta terra, será que nós temos visto paz? Não, nós temos visto confusão. Nós temos visto terror, nós temos visto pessoas inconstáveis, inconstantes, inseguras, pessoas instáveis de uma maneira, sabe, terrível, atormentadas, apavoradas, desesperadas, descontroladas. Nós temos visto pessoas dentro das igrejas com essas posturas nos dias de hoje, porque o mundo vem para perturbar e para apavorar exatamente os filhos de Deus, que Jesus disse. Não pode ser segredo para ninguém isso, lá em João 16, hoje, no versículo 33. No mundo passais por aflições, mas tende o quê? Paz, tende bom ânimo. Essa paz, ela sintetiza, essa palavra, ela sintetiza em 3 argumentos, em 3 situações, posicionamentos, em 3 condições de existência que você deve observar primeiro na sua vida. Aí você vai saber que você está em paz. E depois na vida do próximo, para você saber também quem está em paz. Quem tem paz, persevera. Quem tem paz é autêntico. Quem tem paz é zeloso. Ele persevera. Porque ele está no eixo, ele encontrou o centro da vontade de Deus, e aí ninguém pode parar uma pessoa dessa. A palavra diz: agindo eu, quem impedirá? Depois ele é autêntico, ou seja, ele sabe a posição dele em Cristo Jesus, ele sabe o que Deus quer da sua vida, e para a sua vida ele não precisa ficar imitando ninguém, não precisa ficar correndo de um lado para o outro, ele não precisa ficar buscando estratégias, sabe? Ele não é uma pessoa concorrente, sabe? Aquela pessoa que está sempre querendo derrubar o outro, fazer outro de escada, e tu usa máscaras, e você nunca sabe se pode confiar numa pessoa dessas, porque uma hora ela está sorrindo para você, outra hora ela está de cara feia, uma hora passa por você e fala, outra hora não fala,
uma hora ela é sua amiga, outra hora ela não é sua amiga. Essa pessoa não é autêntica. Ela não se mostra. Cuidado, muito cuidado. Tem pessoas que, às vezes, se escondem atrás de uma timidez. Eu digo sempre, todo excesso é reprovável. E às vezes são pessoas que falam pouco demais, tudo demais é reprovável. Nem é para falar de mais nem de menos, mas tem que falar, tem que se apresentar. Pessoas que falam pouco demais, que olham com rabo de olho, que não confiam em ninguém, essas pessoas são perigosas. Elas não se mostram. Então, a pessoa que tem paz, que sabe que está no eixo, que já entendeu o seu chamado, que sabe que tem que falar o que tem que falar na hora que tem que falar, e tem que se calar na hora que tem que se calar, e ela se cala quando tem que se calar, isso chama-se uma pessoa autêntica. Essa pessoa está em paz. Ela persevera no que ela tem que fazer, ela é autêntica, e outra palavra tremenda, que nasceram, né, dessas iniciais. Ele também é zeloso, essa pessoa também é zelosa. Essa pessoa não faz as coisas de qualquer jeito. Essa pessoa é zelosa, essa pessoa está sempre envolvida, empenhada em fazer o que está fazendo da melhor forma que ela pode fazer. Ela não concorrendo com ninguém, não olhando para dizendo, olha, eu vou fazer porque ele fez, eu vou fazer, porque ela fez, eu vou fazer. Não, a pessoa faz porque ela sabe que tem que fazer. E ela faz melhor hoje do que ontem. Ela é zelosa, ela zela por aquilo, ela zela por situações, coisas e pessoas. Ela é uma pessoa zelosa, ela tem paz. Essa pessoa que tem paz, ela persevera, ela é autêntica e ela é zelosa, porque ela tem essa margem de segurança. O Senhor disse, através de Isaías, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Não importa o resto. Essa pessoa tem segurança, essa pessoa tem tranquilidade para perseverar, para ser autêntica e para ser zelosa. E olha quem nos dá esse grande exemplo, é o próprio Jesus. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados, tomai sobre vós o meu jugo. Esse jugo é como aquela canga, né, que guiava os bois, ele compara. Então, esteja sob a minha visão. Ele diz, porque sou manso e humilde de coração. Por quê? Porque eu tenho paz, porque eu sou persistente, eu sou autêntico, eu sou zeloso, eu tenho segurança, eu estou vivendo o meu ministério. Então, ele diz, quando você entender isso, ele vai dizer, achareis paz, achareis descanso para a vossa alma. Jesus deixa isso muito claro lá em João, no capítulo 14, versículo 27. Ele diz, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, ser perseverante, ser autêntico, ser zeloso. Seja uma pessoa firmada. E o mundo viverá a guerra. E nós viveremos e demonstraremos a paz de Cristo. Assim seja, assim disse o Espírito da Graça. Eu sou o Bispo Daniel Anacleto. Graça e paz. Bom, e agora você vai ficar mais uma vez com o vídeo do nosso apóstolo Miguel Ângelo, com uma palavra também muito importante sobre diretivas e as questões nossas ministeriais. Você ainda não assistiu na reciclagem passada, assista hoje. Se você já assistiu, assista novamente. E quantas vezes mais você assistir, mais será importante, maior será a importância dessas palavras do nosso apóstolo para a sua vida. Nós precisamos introjetar. Eu já assisti várias vezes e vou assistir novamente com você. E brevemente nós vamos ter outro vídeo. Nosso apóstolo, claro, tem uma rotina muito grande de gravações, mas a ideia inicial é que a cada mês nós coloquemos um vídeo específico, direto, a cada líder, a cada ovelha interativa, a cada um que se diz
no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, em qualquer lugar deste planeta, diz: eu sou Cristo Vive, eu sou a Última Reforma Protestante, eu sou denominação Cristo Vive. Sem mais delongas, vamos ao vídeo do nosso apóstolo. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos líderes, bispos, pastores, cooperadores e ministros da casa do Pai. Sou o apóstolo Miguel Ângelo e eu senti, juntamente com a minha amada esposa, Bispo Roxana, o desejo de fazermos um vídeo e que eu fosse o porta-voz dos sentimentos que nosso ministério está vivendo para todos vocês que estão no Rio, no Brasil e em outros países, mas que fazem parte deste santo apostolado. Este ano, por causa das intempéries e da pandemia, nós simplesmente tivemos muitos dos nossos sonhos anulados. Não fizemos congresso de homens, não fizemos congresso de senhores, não fizemos congresso nacional, não fizemos congresso de jovens. Por quê? Porque tudo isto implica em alguns fatores muito importantes. Primeiro, a comunhão. Uma pessoa que venha de um outro estado, de outra cidade, não pode chegar ao nosso ministério e simplesmente nós dizemos: oi, como está? Nós precisamos ter comunhão, precisamos nos abraçar, precisamos de viver, almoçar juntos, enfim, termos um dia que vai reenergizar a nossa vida para o ano todo. Então, por causa das regras sanitárias, por causa das instruções governamentais e também porque ainda algumas das nossas igrejas não estão abertas na plenitude, eu vi-me obrigado a trazer uma palavra aos líderes da igreja, aos bispos da igreja, aos pastores da igreja, que comece a preparar o coração de todos para que, se não tivermos em março, eu não tenho perspectivas enquanto não houver ordens governamentais, e ao tempo e ao modo de Deus para isto acontecer. Então eu vou mensalmente compartilhar com aqueles que são selo do meu apostolado, independentemente da distância, independentemente do estado que você vive, eu me sinto ligado a todos de forma espiritual. Diariamente eu tenho orado por todos os bispos, líderes, pastores do nosso ministério. Tem sido o meu pilar de vida, mas eu queria hoje tratar de um fato que vai lhe ajudar muito nesta reta final do ano de 2020 e preparar você para o ano de 2021. Então eu quero lhe falar hoje sobre sentir-se solitário. Muitos dos nossos líderes têm ligado para o nosso diretor de missões, Bispo Daniela Necleto: quando é que é a convenção? Vai ter convenção? Eu tenho passagem, como é que faço? Eu posso viajar, eu posso ir à sede internacional para não perder a passagem? Claro, não tem nenhuma dúvida. Mas eu quero falar a você que está se sentindo solitário neste tempo de pandemia. E não importa quantas pessoas às vezes nós temos ao nosso redor, o ministério muitas vezes nos torna pessoas solitárias. Todos os pastores, todos os bispos sabem muito bem disto. Todos sabem. E não poder estar perto das pessoas o tempo todo, não poder visitar famílias, não poder discipular líderes, fazendo contatos dentro do ministério, aproximação, não podendo visitar doentes nos hospitais, não podendo dar assistência a alguns funerais. Isso nos faz sentir, por vezes, solitários.
Então nós temos muitas atividades. A vida de um pastor, de um bispo é muito ampla, é lato sensu. E claro, se você não vive as atividades normais de uma igreja, você começa a sentir solidão. Eu sei que esta tem sido, não vou dizer queixa, porque nós não temos queixas, somos tão felizes, mas esse tem sido o argumento de alguns dos nossos líderes, dizendo, olha só, eu me sinto muito solitário, muito sozinho. Eu estou aqui no norte, eu estou no nordeste, eu estou no sul, eu me sinto muito sozinho. Vamos lembrar o que a Bíblia diz? No livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, diz o Senhor, diz mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A primeira coisa que nós temos que entender é que todos nós, pastores, bispos, apóstolos, todos nós passamos ou passaremos por momentos solitários na nossa vida. Solitários. Pastor, mas até um pastor? Não. Especificamente um pastor, um líder, um bispo. Todos nós passamos por momentos de solidão. E eu quero dizer que existem 4 causas que levam à solidão. Primeiro, transições. Você sabe que a vida é composta de uma série de transições, de mudanças. E muitas vezes, transições e mudanças causam muita solidão. Eu me recordo quando no início da pandemia, quando o governo do Rio de Janeiro adotou uma medida equivocada e anticonstitucional, e a maioria dos estados assim fizeram, de bloquear a possibilidade de termos culto, estarmos na igreja. Isso para mim foi um momento de uma grande solidão. Eu me recordo que eu fazia cultos a partir do meu estúdio de casa e eu terminava os cultos, parecia que ia morrer, sem ar, sem capacidade de resistência, porque na realidade a situação nos estava empurrando para uma solidão. Não podíamos vir à igreja, não podíamos estar com os pastores, sequer com os membros da família. Então, transições são muitas vezes motivos de solidão. Segundo lugar, a separação, porque nós somos um corpo, nós somos uma grande família. Cada igreja Cristo vive é um corpo, é uma grande família, é a noiva de Cristo, é a amada do Senhor. Então, quando você está isolado das pessoas que você ama, seja por causa de uma mudança, por causa de uma doença, por causa de um relacionamento, quando você está afastado de quem você ama, você se sente uma pessoa com grande solidão. Portanto, transições, a separação que o sistema impôs sobre nós. Depois vem as questões das oposições, porque quando você sente que muitas pessoas estão contra você, o governo é contra, a prefeitura é contra, às vezes crentes que têm longa experiência com Deus foram os primeiros a se posicionar contra a igreja, contra a obra de Deus. Então, você sabe que em algum momento, você que está vivendo isso, eu estou vivendo isso, graças a Deus, com absoluta liberdade no Rio de Janeiro, já há algum tempo, mas a solidão tende a se instalar quando você passa por oposições. Quarto lugar, o que leva à condição da solidão é a rejeição. Você sabe, quando alguém trai a igreja, quando alguém rejeita a igreja, a solidão surge, porque você diz, como pode? Você se isola, você fica sozinho. Você sabe que o apóstolo Paulo nos deu um grande exemplo como lidar com a situação da solidão no ministério já no final da sua vida. Ele estava prestes a ser morto e ele escreve um último capítulo do livro de Timóteo. Ele está sozinho dentro de uma prisão. E ele mostra como é que é possível, sozinho, dentro de uma prisão, já com idade, como é que é possível ter a resiliência, a capacidade
de dar a volta por cima, de não se deixar esmagar por estas situações que eu lhe apresentei. E ele não se sentia sozinho. Então, você sabe, quando uma pessoa se sente sozinha, muitas vezes, ela reage de maneiras previsíveis ou imprevisíveis. Quantos ministros eu tenho sabido que se entregaram a uma vida workaholic, passaram a trabalhar nos escritórios 10, 12, 14 horas, esqueceram que tinham esposa, esqueceram que tinham marido, esqueceram que tinham filhos, esqueceram que tinha vida e se entregaram ao trabalho, Outros se entregam ao materialismo. E você sabe, lhe digo isto entre nós, pastores, até caso de abuso de drogas e pecados outros que aconteceram neste período de muita gente, porque elas se sentiam sozinhas. Como é que Paulo respondeu na sua velhice, dentro de uma prisão fria? Em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo exemplifica estas ações que nós temos que tomar quando nos sentirmos solitários no ministério. Você não está só, eu não estou só. Então Paulo diz, use bem o seu tempo. Amado, você pode tirar o melhor proveito de uma situação ruim e resistir à tentação de não fazer nada. Porque muitos simplesmente não fizeram nada durante esse tempo. Apenas engordaram porque tinham que comer o dia inteiro. Então, resista àquela tentação de não fazer nada. Pense numa maneira criativa de tirar vantagem desta situação que nós estamos vivendo. Olha como é que Paulo disse, no capítulo 4, versículo 13, ele disse, quando vieres, está falando a Timóteo, traze a capa que deixei em Troade, na casa do Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então Paulo disse, eu vou aproveitar esse tempo de prisão, de solitária, de vida solitária, de solidão, e eu vou fazer o quê? Eu vou me reinventar, eu vou começar a ler. Então ele diz, traga os livros, traga os pergaminhos, eu vou ocupar a minha mente com as coisas espirituais. Então Paulo sabe que é fácil a pessoa não cuidar de si mesma quando ela está sozinha, quando ela se sente sozinha, quando ela tem o sentimento da solidão. Então vamos lembrar, Paulo estava numa cela, numa prisão úmida, numa prisão escura. E em vez de ele reclamar, ele decide que também podia se sentir confortável e pede então a Timóteo que traga a capa, que traga os livros e que traga os pergaminhos. Então ele pede livros, ele decide capitalizar sobre a sua falta, que, imagina, dentro de uma prisão, sem condições humanas, sem condições, enfim, de sobrevivência normal. Então ele decide capitalizar. Sentia falta de muita coisa e ele diz, eu vou estudar, eu vou escrever. E ele escreveu a maior parte das epístolas durante o tempo da sua prisão. Então, Paulo não ficava reclamando com a cela do lado, me abandonaram, ninguém veio aqui, poxa, não sei o que fazer, vou tomar um calmante e vou dormir. Ele capitalizou, ele disse, é o quê? É pandemia, não podemos estar juntos? É um tempo de transição, há mudanças que estão acontecendo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o meu tempo de forma correta. Eu vou escrever, eu vou ler, e você sabe, das 14 epístolas que Paulo tem de Romanos e Hebreus, a maioria delas foram escritas dentro da prisão. Amado irmão, bispo querido, pastor amado, presbítero, diácono, quando você estiver se sentindo sozinho, pergunte-se, o que eu posso fazer agora? O que eu não posso fazer quando as pessoas não estão perto? Há coisas que você não pode fazer. Você não pode abraçar, não pode beijar, não pode bater nas costas, não pode ter comunhão, não pode. Mas há coisas que você pode fazer. Então veja esta temporada da pandemia
como uma oportunidade que Deus está nos dando de tirar o melhor proveito desta situação. O melhor proveito desta situação. Olha, eu investi nos livros, eu tenho lido, eu tenho estudado, eu tenho cuidado do meu corpo, eu tenho feito trabalhos de ginástica, perdi quase 6 quilos, porque eu tenho que aproveitar, eu não posso simplesmente me entregar e dizer, eu estou sozinho no meio desta luta. Eu estou capitalizando o fato de termos uma pandemia e eu estar tirando o melhor dela. Segundo lugar, minimiza as suas dores. Amado, muitas vezes nós repetimos na nossa mente e ensaiamos uma dor. E ficamos ressentidos. A verdade é que nós somos humanos, somos pastores. E às vezes você começa a dizer, não, é muita dor, é muita dificuldade, é muita luta, é muito isto, muito aquilo. E você tem que saber, como pastor, como bispo, como líder, você tem que se recusar a ficar ressentido. Porque uma pessoa ressentida, uma pessoa amarga, uma pessoa solitária, amado, frequentemente anda de mãos dadas com a desconfiança e a falta de fé em Deus. Então nós temos que entender que o tempo que estamos vivendo é um tempo de amargura, mas nós podemos crescer nesse tempo de amargura. Paulo disse isso no versículo 16, olha como é que ele diz, 2 Timóteo 4,16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Então Paulo está dizendo, olha, quando eu fui levado a primeira vez a juízo, ninguém veio comigo. Todos me abandonaram. Todos que diziam que não podiam viver sem a minha mensagem, que precisavam da minha mensagem, que precisavam das minhas orações, diz, todos me abandonaram. Sabe o que ele diz? Ele diz assim, que isto não lhes seja posto em causa. Ou seja, apesar dele estar abandonado, ele se recusou a mostrar ressentimento com as pessoas que não vieram quando ele mais precisava delas. E isto se passa na igreja, porque imagina, aqui no Rio de Janeiro, nós somos 15 mil pessoas que congregam nesta congregação. 1/3 das pessoas voltaram. 2/3 ainda não voltaram. Então a tendência é o ressentimento. Mas como é? Mas como pode? Como é que é possível? As pessoas nem todas vieram ainda. Então, o ressentimento só piora a solidão. O ressentimento prende em uma prisão autoimposta e afasta o líder das pessoas. Isso torna-se um caso cínico da vida. E você sabe que eu conheço alguns pastores que se tornaram muito cínicos. Estão aí na televisão e na rádio durante esse período. Eu vou lhe dizer que ninguém gosta de pessoas cínicas. Mas a solidão torna a pessoa cínica. Nós não podemos mudar nessa hora. Terceiro lugar, nós temos que reconhecer, amados, a presença de Deus. Temos que reconhecer a presença de Deus. Deus está ao nosso lado. Você não pode se sentir sozinho. Paulo reconheceu isso no versículo 17, ele disse, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios que a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Então Paulo está dizendo, olha, o Senhor ficou comigo. Aleluia. Deus está comigo. Deus me dá forças. Então, amados, se você sente ou não sente a presença de Deus em sua vida, não importa. Deus diz repetidamente na Bíblia Sagrada, Deus diz repetidamente na Bíblia Sagrada, eu nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Você não pode se sentir órfão. Você pode estar lá na Amazônia, num rincão gaúcho,
no Nordeste, no Sudeste, em qualquer região norte do Brasil, o Senhor está dizendo, nunca Deus nos abandonou. Nunca. Ele não nos deixará. Eu vou ler outra vez os versículos da série. O Senhor me assistiu, me revestiu de forças. O Senhor me assistiu, revestiu de forças dentro da prisão. E ele disse, e por meu intermédio a pregação foi plenamente cumprida e todos os gentios ouviram e eu fui libertado da boca do leão. Então, Deus é contigo. O Senhor foi comigo. Ele me deu forças durante esse tempo, amado. Quando nós tínhamos Ministério Público batendo nas portas das igrejas, o CEOP, um serviço de emergências da prefeitura, que estava lutando para que as igrejas estivessem fechadas, não tivessem ninguém. E eu vou lhe dizer, foram dias terríveis, mas foram dias que eu percebi que o Senhor estava comigo, sempre. E que era Ele que me estava dando forças. Então, você tem a presença de Deus, porque isso é que é a razão do ministério. Veja, Paulo foi abandonado, Paulo estava numa prisão, ninguém apareceu em juízo para defender, ele disse, mas Deus me assistiu e me revestiu de forças. Me assistiu e me resistiu, e me revestiu, revigorou com essa força do ministério. Amado, Deus nunca nos abandonou. Veja, com a carga toda que está sobre o nosso ministério, programas de rádio, programas de televisão, rede estadual, rede internacional, mídias sociais, pastores, água, luz, impostos, funcionários, tudo isto no meio de uma pandemia, onde nós tínhamos na catedral, no início, 200 pessoas domingo de manhã, quando a catedral leva quase 5 mil. Domingos à noite, 80 pessoas. Quartas-feiras, eu fazia do meu estúdio de casa. Amado, eu tive todas as situações e nesse tempo Deus ficou comigo e me deu forças. Porque eu perguntava, Senhor, como é que vai ser? Como é que eu vou... As pessoas não vêm à igreja, como é que eu vou viver? Como é que a igreja vai viver? Como é que nós vamos pagar tanta coisa? E Deus é conosco. Você não chegou ao ministério porque alguém quis ou eu quis. Deus é com você. É Ele que assiste, é Ele que dá força. Então, amado, a solidão é um sinal de que é hora de você conhecer melhor a Deus. É hora. E o que eu quero lhe dizer como antídoto poderoso contra a solidão? Vida de oração. Todos os dias, entre 3:30 da manhã e 5 horas da manhã, eu tenho uma vida íntima com Deus e foi neste período de pandemia que eu o conheci muito melhor, que eu comecei a aproveitar a intimidade com Deus. Eu passei a usar a minha confissão mais poderosamente, passei a entender, como diz Daniel 7, que era o tribunal dos céus, onde há um trono que ele está sentado num tribunal, o livro aberto. Eu passei a apresentar coisas, não apenas numa oração, numa intercessão, mas a entrar por fé no tribunal, porque as situações da nossa vida, só uma sentença de Deus, prolatada a partir dos céus, resolve. Então, para mim, a oração foi o antídoto para a solidão. E é preciso que você, como pastor, como bispo, se concentre nessas coisas que eu lhe disse. Olhe para fora, não somente para dentro, porque solidão, na realidade, é uma decisão. Em última análise, é um medo. O medo é que leva à solidão. Nós não queremos que nada nos machuque, não queremos que
essas situações que fazem parte do ministério nos machuquem e nos levem ainda mais à solidão. E nos leve ainda mais à solidão. Então, amado, lembre-se, mesmo nos dias da sua morte, Paulo se concentrou nos outros. Ele não ficou com autocomiseração. Ele não disse, oh, desgraçado apóstolo que eu sou. Puxa, afinal, um chamado, eu estava lá no Sinédrio, no Supremo Tribunal Federal, comendo lagosta, bebendo champanhe e uísque, vinhos franceses. Oh, Deus me tira dessa condição que eu podia matar as pessoas, mandar prender, fazer tudo, e me leva para ser chicoteado, humilhado, traído. Ele diz, no versículo 17, para que eu pregue, vamos lá ler. O Senhor me assistiu, me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. Disse, eu preguei a partir da prisão, a partir da pandemia. Ele disse, eu preguei, eu não me entreguei, eu não cedi, eu não me frustrei. Eu tive resiliência, eu tive capacidade de pensar nos de fora, em vez de ficar olhando para mim. Eu disse, puxa, tem muito gentio que precisa de ouvir a palavra da graça de Deus. Então, quando você está sozinho, você precisa de parar para construir pontes e não paredes. Amado filho, pare de reclamar da sua solidão. Peça a Deus que o ajude a ser mais amigo ainda do seu rebanho que Deus te deu para pastorear. Porque muita gente precisa de nós. E se nós não formos o modelo do rebanho, conforme Pedro ensinou, como ficará o rebanho? Eu sei, amado, que você fica sozinho muitas vezes. Eu fico sozinho muitas vezes. Mas o ministério não nos isola do mundo. E Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu. Deus está usando este tempo para nos dar forças, esperança, para que saiamos todos muito mais fortes. E o nosso ministério acredita que ainda este ano, até 31 de dezembro, sonhos, metas, projetos, objetivos vão ser cumpridos. Nós continuamos sendo, amados, uma geração de conquistadores. Não mudou nada para Deus. E sabe que hoje eu vim aqui para o estúdio, eu estava pensando, vinha sozinho no meu carro, eu estava pensando, e aquelas densas nuvens negras de abril, maio, junho, julho, passaram. Passaram. Agora é tempo de colher. Agora é tempo de pensar, como será 2021? Temos profecia para este ano, de 2021. É tempo de você entender que na intimidade do Senhor, diz que a intimidade do Senhor, diz o salmista, é para aqueles que o temem. E a esses Deus revela a sua aliança. Deus te revestiu. Você não está só. Deus te assistiu. Mesmo que nós não tivéssemos tido as nossas convenções, os nossos congressos, chegamos ao dia de hoje. Por cabeça, não por cauda. Pastor, e como é que foram as despesas, os empregados e tudo isso? Deus supriu cada uma das nossas necessidades. Porque a igreja não é minha, não é sua, é dele. Agora, não se entregue. Reaja. Reaja.
Chamou-se, perante as frustrações que estes meses todos trouxeram, há um espírito de resiliência, dar a volta por cima, sabendo que mesmo que todos te tenham abandonado, Deus não te abandonou. Mesmo que a igreja não possa ainda estar reunida, Deus está contigo e te assiste. Mesmo que as notícias não sejam as mais alvissareiras ainda no Brasil, Deus continua sendo Deus. Ele ama você. Ele te chamou. Ele te deu uma santa vocação. E se Ele pôs o querer na tua vida, o realizar, é coisa dele. Oremos. Pai amado e bendito, muitas graças eu te dou, Pai, por poderes falar por meu intermédio aos nossos bispos amados, pastoras, pastores, bispas, líderes de igrejas, de NACs, de congregações, de grupos familiares em alguns países, Pai. Só podemos ter grupos familiares, outros países sequer podemos ter grupos familiares. Mas Deus, Tu nos assistes, Tu nos revestes de força. Tu fechaste a boca do leão. Tu fechaste a boca do leão. Tu nos libertaste da boca do leão. E Paulo disse no versículo 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Receba. Deus te assiste, Deus é contigo e Ele, quanto basta, é suficiente para as nossas vidas. Muito obrigado por estes 31 minutos. Mês que vem eu volto. Estamos começando o nosso Congresso Nacional através destes encontros. Vamos chegar a ter um Zoom? É possível, vamos preparar tudo isso. Mas hoje começa o primeiro passo do nosso Congresso da Igreja. Não podemos ter realizado em março. Começamos agora. Meu abraço carinhoso em meu nome, minha amada esposa Bispo Roxana, nosso povo da sede, nossa equipe de televisão, Deus é contigo. Ele diz, eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei. Ele disse repetidas vezes e Ele não te deixou. Pois não? Uma salva de palmas ao Rei da Glória, ao que nos chamou com santa vocação. Graça e paz. Muito obrigado.